Começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. Hoje vamos falar sobre queda de cabelos. Acompanhe as entrevistas do nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Queda de cabelos. Quando se preocupar? Pode ser causada por maus hábitos alimentares, por problemas de saúde ou uma predisposição genética. A Covid-19 ocasiona a queda de cabelos? Para esclarecer estas e outras dúvidas e também para falar sobre tratamentos, eu converso agora com a dermatologista e especialista em tricologia, Ana Carolina Mascarenhas. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada pelo convite. Para começar, eu gostaria de perguntar quais são as principais causas da queda de cabelo. Então, existem dois tipos principais de queda de cabelo, que é a calvície, chamada alopecia androgenética, que ela é genética mesmo, então não depende muito do que o paciente faz, é mais algo que ele adquire desde o nascimento. E existe o eflúvio telógeno agudo, que pode ter diversas causas, aí vão entrar infecções, uso de medicações, o Covid vai entrar nisso, dengue, pós-cirurgia, pós-parto, pós-uso de anticoncepcionais e outros métodos hormonais, dentre outras causas também, mas essas são as principais. A queda de cabelo está muito associada a um processo inflamatório do corpo? Pode estar associada, sim. Alguns pacientes que têm doenças inflamatórias, doenças autoimunes, como o lúpus, podem presenciar quadros importantes de queda de cabelo. Inclusive, existe a alopecia areata, que é uma inflamação tão importante no folículo piloso que às vezes a pessoa pode perder quase todos os fios do couro cabeludo e do corpo. Doutora, ao perceber que a queda de cabelos está acontecendo, as pessoas ficam mais inseguras e temem pentear os fios ou não querem nem que as pessoas coloquem a mão no cabelo, mas esse contato físico, ele é suficiente para provocar a queda dos fios? Isso, na verdade, é uma dúvida muito frequente dos pacientes. A maioria já chega dizendo, doutor, eu já não estou lavando mais meu cabelo, eu lavo só uma vez na semana, porque está caindo demais. E, na verdade, o lavar o cabelo não faz cair, você pentear, passar a mão, isso não faz o cabelo cair. Na verdade, ele apenas se desprende, porque ele já está solto. O cabelo já estava numa fase de queda, ele já se desprendeu, quando é aquele cabelinho que cai da raiz, que o paciente já chega falando, doutora, está caindo da raiz. Então, geralmente, aquele fio já se desprendeu, só vai sair porque depois do banho é mais fácil de desprender mesmo do cabelo, tá? Mas isso não é o que deflagra a queda de cabelo em si, tá bom? Então, pode lavar todo dia se quiser, não tem problema nenhum. E o uso de tinturas ou de alisantes pode ocasionar a queda de cabelos ou só a quebra do fio? Tem alguma relação com o excesso de químicas e esse cabelo está caindo mais? No caso das químicas, dos alisamentos, principalmente com formol, normalmente não gera tanta queda de cabelo, geralmente é mais a quebra química, mas pode sim gerar queda de cabelo à medida em que inflama muito o couro cabeludo, tá? Então tem pessoas que após a química já chegam com muita descamação, muita caspa, né? Que a gente chama de dermatite seborreica irritativa, e aí o cabelinho pode sim cair, tá? Por conta disso, mas usualmente não é tão importante a queda, é mais a quebra mesmo. Tinturas não são comuns de causar queda de cabelo, tá? O que pode acontecer é a irritação do couro cabeludo quando a pessoa tem alguma irritação à tinta, ao produto que foi utilizado ou tem alergia. Aí quando o couro cabeludo fica muito inflamado e descamativo, aí sim pode cair, mas não é o usual, tá bom? Doutora, e como identificar que eu já estou, por exemplo, com uma perda acentuada de cabelos? Ao pentear os fios, em que momento isso fica visível e que eu preciso procurar uma ajuda médica? Isso. O normal, a média de fios que a gente pode perder por dia, então em 24 horas, é uma média de 100 fios. Pode ser mais ou pode até ser menos do que isso. Quem tem um cabelo muito volumoso vai ter mais do que isso, então às vezes pode chegar a 120, 140 fios. Mas qual é a minha dica para os pacientes? Você que está com queda de cabelo, né? Então, se você tem sempre um volume ali de cabelinho que sempre caiu daquele jeito, e de repente ele triplica, ele quadruplica aquele
daquele tamanho de fios que estão caindo durante o seu banho, principalmente, ou encontra cabelo pelo meio da casa que não tinha antes, enquanto dorme, acorda ali, está no travesseiro, então aquilo ali já deve te chamar a atenção. Ou quando você nota que o seu volume está diminuindo de cabelo, você tinha um determinado volume, tinha um cabelo muito cheio e de repente ele começa a afinar, você começa a ver mais fácil o seu couro cabeludo, principalmente as mulheres aqui na frente. Então são sinais de que você deve procurar ajuda. Doutora, uma situação estressante na vida de alguém pode desencadear a queda de cabelos? Sim, o estresse, principalmente quando é um estresse importante, então algo que a pessoa não está acostumada no seu dia a dia, às vezes uma mudança de emprego, uma mudança de ambiente, uma mudança de cidade, muitas vezes pode desencadear uma queda de cabelo importante, mas geralmente é algo delimitado, dura dentro de 3 a 6 meses e vai passando, e depois tudo volta ao normal. Doutora, mas com a queda de cabelos, as pessoas procuram soluções e muitas vezes sem a orientação de um profissional. Aquele creme comprado na farmácia, um suplemento, uma vitamina, são suficientes para resolver esse problema ou é preciso realmente procurar a ajuda de um especialista? É sempre importante buscar no momento que você acredita que está perdendo os seus fios de cabelo, que está aumentando a queda de cabelo, procurar um profissional adequado, no caso o dermatologista, que é o especialista em cabelos, unhas e pele. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que descobrir qual é a causa da sua queda. Muitas vezes pode ser algo que vai ser autolimitado, muitas quedas de cabelo se resolvem sozinhas, mas você tem que saber o que está causando. Porque existem outros tipos de queda de cabelo que elas já não vão ter uma melhora espontânea, você tem que tratar. E os tratamentos são variados, como a gente conversou, tem várias causas. Então a gente vai ter que descobrir qual é a causa e tratar aquela causa. Existem inclusive vitaminas que podem fazer o cabelo cair, que podem aumentar a queda. Existem remédios que são para determinados tipos de queda de cabelo, que se eu utilizo em outros tipos de queda de cabelo, vão aumentar o volume de queda do cabelo do paciente. Então é tudo muito específico e deve ser procurada realmente uma ajuda especializada. A dermatologia é essa ajuda? Tem uma especialidade que cuida melhor dos fios, da queda de cabelo? Explica para mim. Exatamente. Na verdade, o dermatologista ele tem na sua formação um aprendizado para agir tanto em doenças de pele e dos anexos da pele, que são os cabelos e as unhas, e as glândulas também. Mas dentro da dermatologia existe uma área de estudo em que você pode se aprofundar mais, que é a tricologia. Então essa é a especialidade que estuda as doenças do couro cabeludo e dos fios. A senhora é especialista em tricologia. Não é muito comum encontrar esse profissional, né? Isso, principalmente aqui na nossa região ainda carece um pouco dessa formação, mas é uma coisa que a gente tem visto crescer mais, que é a especialização dentro da dermatologia. Então, cada mês você tem médicos que são especialistas em tricologia ou em doenças muito específicas, e isso só ajuda mais o nosso paciente. E um remédio indicado por um amigo, sem orientação de um profissional, pode acabar piorando a queda de cabelo? Podem, como a gente até já comentou, né? Existem alguns remédios que são, por exemplo, existe uma medicação que é muito utilizada para calvície e as pessoas já sabem que ela ajuda a engrossar os fios. Aquele paciente ouve alguém dizendo que melhorou, ele vai usar, ele pode experimentar inclusive uma queda aumentada, porque o tipo de queda de cabelo dele já é diferente. Então, nunca usar, sempre... também mais um recado para o paciente, né, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, é que nunca use medicações sem antes acompanhamento médico. Existem medicações que podem piorar a sua queda de cabelo, na verdade até potencializar a perda de fios, aumentar, prolongar, né, o resultado, por exemplo, de uma calvície, ela pode ser acelerada com o uso de algumas medicações. Alguns suplementos alteram, inclusive, exames que a gente pede para poder investigar a causa de queda de cabelo. Então, quando você for para a consulta, né, suspenda tudo de polivitamínicos, medicamentos que você está usando por conta própria, claro, a não ser que sejam prescritos por um médico, para que possa ser avaliado da forma adequada. Então, o diagnóstico não é só uma questão visual, não é só Exatamente. olhar e detectar. Precisa também fazer uma série de exames. Isso, em alguns casos a gente precisa de exames para poder descobrir se a pessoa tem uma anemia, tem uma deficiência de ferro, tem alguma alteração de vitaminas específicas que são mais associadas à queda de cabelo e se tem alterações hormonais. Não é todo paciente que a gente vai pedir, mas muitos a gente acaba pedindo e podem ter alterações a depender das medicações que a pessoa toma também. O correto é procurar a ajuda de um profissional. Mas é possível tratar qualquer tipo de queda de cabelos? Existem alguns tipos de queda de cabelo que nós chamamos de cicatriciais.
Ou seja, eu vou perdendo fio e no lugar do fio é criada uma fibrose. Então ali não tem mais o nascimento de um folículo novo. Nesse tipo de queda, nós fazemos o diagnóstico e tentamos parar a progressão da doença, para que ela não evolua mais. Mas muitas vezes o paciente já chega depois de ter perdido muito fio e a gente não consegue recuperar mais esses fios com medicação, né, com medidas usuais. Existem alguns tipos de doenças, como a alopecia areata, que eu citei no início, que podem ter quadros bem mais difíceis de tratamento, que existe tratamento contínuo, e muitas pessoas não conseguem recuperar os fios em alguns casos, mas essa não é a maioria. A maioria dos casos de queda de cabelo você consegue recuperar e estabilizar. Com a Covid-19, muitas pessoas estão relatando a perda de cabelo e estão associando a doença. Essa relação existe mesmo? Sim, existe. Nós associamos muito a queda de cabelo da Covid, que é um tipo de eflúvio telógeno agudo, que é um dos tipos mais comuns de queda, ou seja, uma queda intensa após um trauma orgânico que o corpo sofreu, como após uma cirurgia, após infecções. Ele é muito semelhante ao que acontece após a dengue. Então, geralmente é uma queda que acontece ali até um mês depois do evento, às vezes até menos do que isso. A pessoa começa a ter uma queda de cabelo muito intensa. Pode estar relacionada só ao trauma, à febre, né? Muitos pacientes acabam apresentando febre, ou a própria alterações que tem do Covid-19, como alterações inflamatórias. Não está muito bem estabelecido o que o Covid faz no fio, se ele tem alguma ação direta no fio para fazer a queda. Mas a gente acredita que sim, tá? Tem algo a mais que está sendo investigado. E sim, isso dá para ser tratado, mas muitas vezes é uma queda de cabelo que ela é autolimitada. Então é uma queda muito intensa, cai muito fiozinho de cabelo, mas logo depois de alguns meses, né, geralmente dura uns 3 a 4 meses mais intenso, e aquilo ali vai se normalizando. Alguns casos que não melhorarem, você tem que buscar ajuda médica. Doutora, a queda dos fios está relacionada a um cabelo mais frágil, o que pode ser considerado um cabelo saudável. Algumas características de um cabelo saudável geralmente tem a ver com o brilho, né? Quando a gente fala de fio, brilho, né? Geralmente aquele cabelo mais opaco é o cabelo que o pessoal chama às vezes sem vida, mas é aquele cabelo que está ressecado, às vezes desnutrido, desidratado. Então um cabelo bem hidratado é um cabelo que vai ser mais brilhoso, ele vai ter um crescimento regular, ele consegue crescer de forma uniforme. Então quando às vezes você vê aquela pessoa que ela não consegue ter um crescimento de cabelo adequado, às vezes ela não consegue ter aquele rabo de cavalo maior, mais denso, fica com umas pontinhas mais finas, é um sinal de que o cabelo não está crescendo adequadamente. Um couro cabeludo limpo, saudável, com pouca descamação. Quando você vê muita caspa, muita descamação, muita oleosidade, é um sinalzinho de alerta, né, para inflamação em couro cabeludo. Então são alguns sinais que a gente pode dizer que o couro cabeludo e o fio está saudável. E o tratamento do cabelo está associado apenas a produtos mais caros ou eu posso encontrar uma opção mais acessível? É uma ótima pergunta e realmente não tem essa relação. Existem produtos que têm um alto valor comercial e realmente são muito bons, produtos que são bem mais em conta e não são muito bons, mas isso você vai encontrar uma variedade de produtos muito bons, às vezes produtos que têm um disparate muito grande de preço entre eles, mas eles são muito parecidos no seu efeito. Então existem sim boas opções de tratamento para todas as faixas, né, que você pode falar de preço. Então vai depender muito da necessidade, da possibilidade do paciente, né, e do que você está pensando ali para ele, qual o efeito que você vai querer, mas tem para todo mundo. E tem o fator genético também, né? Tem gente que já nasce com um cabelo mais forte ou um cabelo mais bonito. Na verdade, existe um fator genético muito importante que é o crescimento dos fios. Então, o tamanho do meu cabelo, ele já é determinado geneticamente. Eu tenho um ciclo de cabelo e ele vai ter algumas fasezinhas. Existe uma fase chamada anágena, que é a fase do crescimento dos fios. Se uma pessoa tem uma fase anágena de 6 anos, o cabelo dela cresce muito. Se eu tenho uma fase anágena de 3 anos, o meu cabelo cresce menos. Então isso é determinado geneticamente e a gente não pode mudar isso, a não ser que seja uma modificação do ciclo por uma doença. Aí eu consigo mexer sim. Doutora, mais alguma informação, algo que a senhora queira destacar? Então eu queria deixar de mensagem para os nossos telespectadores que se você tem uma queda de cabelo aumentado, perda de volume, um afinamento e você suspeita que está fora do normal, procure ajuda, né? Não deixe isso evoluir, não deixe passar muito tempo, porque muitas vezes pode sim ser algo sério, que pode te levar a uma perda de cabelos importante e que se fosse tratado de forma precoce, iria guardar muito mais os seus fios, ia preservar muito mais os seus fios de cabelo. Então procure ajuda, né? Não pense que é
besteira, realmente os médicos, os dermatologistas estão preparados para atender queda de cabelo. Assunto bem interessante, entrevista bastante esclarecedora. Muita gente já até está se programando para tratar de forma correta a queda de cabelos. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu conversei com a dermatologista e especialista em tricologia, Ana Carolina Mascarenhas. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai ajudar você a ficar em dia com a saúde. Até lá!